Alô, amigos, esse é o canal RK Inter, trazendo o mais colorado para você. O Inter que passou pelo Nova Iguaçu ontem, 2-0, 2 gols de Ender Valencia, e a mídia do centro do país está encantado com o futebol praticado pelo time de Eduardo Cudê. Quero mostrar aí o comentário de Chico Garcia, que todos sabem que ele é gremista assumido, mas ele está encantado com o futebol praticado pelo Internacional. Rasga elogios, principalmente a 3 jogadores. O volante Fernando, que fez sua primeira partida pelo Colorado, o Maurício, que diz ele ser uma afirmação no Internacional, e o poder de fogo do ataque colorado simbolizado na figura de Ender Valencia. Olha o que Chico Garcia falou do Internacional nesta vitória sobre o Nova Iguaçu, que colocou o Internacional na terceira fase da Copa do Brasil. Veja. Porque o Inter bateu com muita facilidade o bom Nova Iguaçu, a sensação do futebol carioca, talvez brasileiro, Nova Iguaçu. Não foi um jogo tão simples, mas o Inter tornou o jogo fácil. 2-0, Inter classificado, mostrando todo o seu poderio ofensivo. Eu sei que o Nova Iguaçu está vivendo o grande momento da sua história, inclusive chegando ou podendo chegar numa decisão de campeonato carioca, depois de ter empatado com o Vasco da Gama no jogo de ida das semifinais no Maracanã, 1-1, massacrando a equipe do Vasco, que vinha apresentando bom futebol, com o Payet deitando, o Verratti, bom jogador, o Léo Jardim, goleiro, convocado para a seleção brasileira. O Vasco deu uma boa melhorada, né, do ano passado para cá, o Vasco que brigou para não cair, estava fazendo um bom campeonato carioca, e o Nova Iguaçu deu um trabalhão para esse Vasco da Gama. Não só isso, terminou a primeira fase com mais de 70% de aproveitamento, na frente de equipes como Fluminense, Vasco e Botafogo, né? Terminou apenas atrás do Flamengo. Então, assim, uma equipe que, obviamente, a gente imaginava que pudesse gerar alguma dificuldade, não só por isso, pelo jeito de jogar. O jogo foi bom, tá? Dois times que gostam da bola, e isso me surpreendeu. Porque apesar do Nova Iguaçu estar focado na decisão contra o Vasco no fim de semana, o jogo é em Nova Iguaçu, então o Nova Iguaçu, que massacrou o Vasco no jogo de ida no Maracanã, tem uma grande chance de chegar à final. O Campeonato Carioca não tem premiação, mas assim, os caras têm a renda da bilheteria, eles venderam esse jogo contra o Inter para Brasília no Mané Garrincha, para o empresário, e aí garantiram uma boa verba, que talvez até se, digamos assim, se equiparasse com o valor que o Nova Iguaçu ganharia se classificasse diante do Inter, cerca de 2 milhões de reais. Talvez não tenham ganhado tudo nessa venda do mando, mas mesmo assim dá uma compensada, folha salarial de 200 mil reais do Nova Iguaçu, que é um jogador da base, né, grosseiramente falando, que recém subiu do Inter, né? O Inter tem uma folha salarial de 14, 15 milhões de reais, com Rafael Borré ganhando perto de 2 milhões, Ender Valencia da mesma forma, Alan Patrick um pouco mais de 1 milhão, não dá nem para comparar, gente. Mas assim, isso me chamou a atenção. É um time que, mesmo sem os seus principais jogadores, ele deixou alguns jogadores no banco, você via que em alguns momentos eles não abriam mão do seu jeito de jogar, um jeito meio Fernando Diniz, né? Gostar da bola, toques curtos, troca de passes envolventes, arremates quando for possível, mas o que me chamou mais atenção ainda foi que o Inter não se submeteu a esse jogo. E, pelo contrário, dobrou a equipe do Nova Iguaçu para que ela sim se submetesse ao jogo do Inter, que é um jogo de muita aproximação, de muita troca de passes, de muita infiltração, de muitas chances criadas. Porque do meio para frente o Inter tem um arsenal de jogadores muito qualificados. E assim, o que mais me chamou a atenção, tô repetindo essa frase, né, mas é que muitas coisas me chamaram a atenção. O Eduardo Cudê simplesmente mexeu no time titular. Ele colocou o Fernando, que é um volante que fez toda a sua vida na Europa, no Porto, no Manchester City, no Sevilha, um cara muito rodado e, cara, ele foi o dono do meio-campo. Ele chegou agora. Jogou alguns jogos no Vila Nova lá, por conta de um problema familiar, por isso que ele não veio para o Inter imediatamente. Cara, ele chegou chegando. E olha que o Bruno Henrique estava bem. E olha que o Charles Arangues, né, um cara que está mesmo mais veterano, assim, dando uma ótima sustentação para o meio. O Fernando, cara, que jogador, que liderança, que organização, cara. No gesto técnico, no movimento, ele organiza o meio-campo.
E aí o Inter está com alguns jogadores muito qualificados, né? O Alan Patrick não fez o seu jogo mais brilhante, mas ele, cara, ele descola alguns lances plásticos, né? Bolas em profundidade para o Maurício, como ele tenta uma ainda no primeiro tempo. No primeiro tempo? Depois em que ele toca na saída do goleiro, quase faz um gol, o zagueiro tira em cima da linha. O Alan Patrick não fez um jogo brilhante, ainda assim fez um jogo maravilhoso. Mas o Maurício está jogando demais, cara. O que está jogando o Maurício? O Maurício virou um jogador assim de extrema afirmação. É um jogador que não se discute mais se ele é titular ou reserva, né? Porque ele dita o ritmo, ele tem o chute, ele ataca o espaço, ele tem velocidade, mesmo sendo um meia atacante, né, o Maurício. Mas ele cai pelos lados, ele tem velocidade, ele tem finalização, ele tem muita inteligência para jogar e o Inter está entrosado, né? Está se entendendo desde a temporada passada, especialmente com esses jogadores remanescentes, o Ener Valencia, o Alan Patrick, o Maurício, o próprio Wanderson. Então, assim, e aí? Aí, como eu falei, o Inter não se submeteu ao jogo do Nova Iguaçu, pelo contrário, a partir dos 15 minutos começou a mandar no jogo, criar ele sim, Inter, várias situações de gol. Olha, o goleiro tomou um sufoco, diferentemente do que o Nova Iguaçu impôs ao Vasco no fim de semana, agora foi o contrário, né? O Fabrício Santana, o goleiro do Nova Iguaçu, que trabalhou demais, porque o Inter vinha chegando, né? Porque é uma artilharia pesada que tem, é muita gente chegando, é muita chance criada, então uma hora isso acontece, né? Uma hora o gol acontece. Aconteceu com o Ener Valencia, que é um cara que se critica muito por perder muitos gols, só que, cara, não tem como. Quando você ocupa muito a área ofensiva, a área adversária, uma hora uma bola vai sobrar, uma hora o zagueiro vai fazer um pênalti, uma hora a bola vai bater na trave e entrar, não tem como. Você cria tanto que um jogo específico, pode ser que o Inter empilhe chances criadas, perde muito gol, como perdeu, inclusive no segundo tempo, poderia ter feito 3, 4, 5, era jogo assim, se imaginava mais dificuldade, tá? Até pelo que o Nova Iguaçu vem fazendo no Campeonato Carioca. E o Inter transformou o jogo numa facilidade que não era habitual, pelo que o Inter está jogando. O Valencia faz o primeiro gol, o Inter continua empilhando chances, vem o segundo tempo, o Valencia faz o segundo gol, numa troca de passe. Estava impedido, será? Não tinha VAR? Eu acho que assim... a gente pode pegar esse ponto assim, mas eu acho que o Inter venceria de qualquer forma, não fosse nesse gol, seria em outro. Tem a expulsão do jogador do Nova Iguaçu que não consigo discutir, porque é um lance para amarelo e ele já tinha, então 2 amarelos, ele acabou expulso. Óbvio que isso facilitou. Então os caras já estão focados no Carioca, os caras já não estão com alguns jogadores titulares. Os caras perdem um jogador no segundo tempo, era questão de tempo para o Inter fazer o resultado. E fez o 2, poderia ter feito 3, 4, tudo mais. Aí chega um determinado momento em que o Inter promove alterações. E aí eu vejo na beira do campo lá para entrar, já está 2-0, né? 30 minutos, mais ou menos. Rafael Borré e Lucas Alário. Eu falo, caraca! Essa era uma crítica ao Eduardo Cudê no ano passado, quando ele conseguia um resultado nem sempre tão elástico, né? Às vezes fazia 1, às vezes 2-0, às vezes estava ganhando de 2-1. Ele chegava aos 30, 35, Alan Patrick, vem. Ener Valencia, vem. E aí, às vezes, o Inter desligava o disjuntor, sofria um empate, uma virada, como foi para o Fluminense na Libertadores. Essa era uma crítica ao Eduardo Cudê, mas tem uma grande diferença do ano passado para cá em relação ao Inter. O Inter não tinha banco. Ou não tinha o banco que hoje tem. Então hoje ele fez a mesma coisa. Ele tirou o Alan Patrick, ele tirou o Ener Valencia, ele tirou o Arangues. E aí ele tinha o Borré, o Alário, deixa eu pegar, o Wesley, no lugar do Maurício. O Wesley que, meu Deus, o Wesley não performou no Cruzeiro, saiu do Palmeiras. É ótimo jogador. Muito bom jogador o Wesley. Bruno Gomes, jovem, muito bom jogador, seleção olímpica, que veio do Coritiba. Olhem as trocas do Inter. E o Bruno Henrique, no lugar do Wanderson. O Bruno Henrique, que até então era titular, e estava fazendo um baita início de temporada. Esse é o banco do Inter. E eu vou mais nas opções aqui, ó, que tinha. O Luca, que é um menino muito talentoso, atacante, esse da base, tá? Pode não ser tão badalado, então nem vou colocar na conta. O Johan, que todo mundo conhece. O Gustavo Prado, volante. O Rômulo, volante, que até ontem ou era titular ou era uma solução no banco. Gabriel Mercado. Porque a dupla de zaga foi Vitão e Robert Renan. Gabriel Mercado no banco. O Hugo Malo,
que foi lateral direito, pode ser zagueiro também, no ano passado, que veio do Celta de Vigo. Olhem as opções do Inter. Estou bem preocupado. Estou bem preocupado. Porque o Inter está encaixado. Vou usar essa palavra. Eu tenho brincado com a minha amiga Renata Fã e até nas minhas redes sociais, fazendo uma figura de linguagem, mas ela mostra um pouco da minha preocupação. Eu digo que o Inter está jogando um dos melhores jogos de futebol do mundo. Se você botar o Inter nas oitavas de final da Champions, né, agora quartas de final, acho que dá jogo. Porque assim, no futebol brasileiro, tá, vamos ficar aqui, em que todo mundo tem o parâmetro dos estaduais nesse momento, que não serve muito para parâmetro, mas é o que temos para observar. Inclusive para observar o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, é o que temos para observar. O Palmeiras eu acho que tem um nível de dificuldade maior do que os demais, porque o Campeonato Paulista oferece muito mais dificuldades do que os outros estaduais. E o Palmeiras não está jogando um jogo brilhante, mas ainda assim termina líder da fase de grupos e a gente sabe como o Palmeiras cresce lá para o segundo semestre. Então o Palmeiras tem que ser colocado nessa conta. Mas se a gente for pegar esse recorte, o Palmeiras não está jogando como o Inter está jogando. Não está. Eu sei que a gente tem que pegar os adversários, mas vamos enxergar movimentos, enxergar o que o time está fazendo. O Flamengo tem me encantado pela maneira especialmente segura que o Tite montou essa equipe. E olha que a gente está falando de um Flamengo, que tem muita qualidade ofensiva e se tornou um time muito seguro defensivamente, ou seja, a tendência é que ele seja muito equilibrado ao longo de todo o ano. Mas o Flamengo tem o universo do Campeonato Carioca, como o Inter tem o universo do Campeonato Gaúcho e agora Copa do Brasil. Então, assim, mas se eu olhar movimentos, o Inter ele empolga mais, o Flamengo é mais equilibrado, e eu realmente estou encantado com o jeito de jogar do Flamengo, até pelas peças que tem, mas o Inter... E o Borré estreou hoje, gente. Hoje, só. Ou seja, visivelmente chegando, né? Se adaptando. Então, nem de pé. E mesmo assim, ainda quase deixou dele, ocupou bastante a área ofensiva, foi aquele 9, né? Buscando aquela bola ali, o cara terminal como ele é. Então, assim... E o Valência, cara. O Valência que... Acho que em 11 jogos ele tem 6 gols e mais 3 assistências. O Valência que veio do ano passado e aí já teve esse tempo, né, de adaptação. É um touro, é um cavalo fisicamente e gosta de fazer gols, né? E aí você tem o Alário, que ficou muito tempo sem jogar, mas é um cara com o cartaz de um River Plate multicampeão, de Europa também, estava no futebol alemão, inclusive companheiro de time do Rafael Borré. O Inter tem opções, o Kudê está fazendo um bom trabalho, é inegável. E ainda tem o Thiago Maia, que chegou agora há pouco. O Fernando, que chegou hoje e jogou como se jogasse no Inter há muitos anos. Tem a questão do goleiro. Acho que o goleiro é uma questão, o Antony não foi tão exigido assim, é um menino, e o Inter está sem, né, saber, né, se o Rocher volta, se não está, aquela coisa toda. Talvez seja uma questãozinha aí, né? Mas vai ser difícil secar o Inter esse ano. Darei o meu melhor nesse quesito, mas vai ser difícil. O Inter classificado. Tá aí, que comentário lúcido de Chico Garcia, gremista, e que fala do Internacional de Eduardo Kudê. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor colorado, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Inter, você sabe tudo sobre o Colorado. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.